Boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Nova Pauta aqui na Estação NP. Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante, um assunto que pode mudar o seu jeito de ver a vida, a sua vida. São avaliações neuropsicológicas e para isso eu convidei uma especialista nessa área, a psicóloga Aline Becker. Ela atua em Jaguari, mas em toda a região, inclusive estava em Santa Maria também. A gente vai conversar com ela sobre esse tema vital. Boa noite, seja bem-vinda ao podcast. Boa noite, Sandra. Boa noite a todos os ouvintes, do podcast. E é uma honra estar aqui participando, então, de mais um podcast teu e falando, Sandra, podendo trazer, para toda a nossa comunidade de Santiago e região falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante, e tão falado hoje em dia, que são as avaliações neuropsicológicas. A avaliação, só para quem está nos ouvindo, Aline, a avaliação... dar um diagnóstico mais preciso de algum transtorno, algum déficit ou do próprio autismo, de outras áreas que envolvam essas mudanças comportamentais, enfim, ela é a neuropsicologia que traz isso, são em várias sessões. Como funciona uma avaliação para a gente já começar assim, de cara falando, que é uma área das tuas áreas. Inclusive eu quero falar sobre o teu currículo, que eu achei encantador, porque realmente requer muito estudo e você fala dessas digamos, áreas de transtornos são muito recentes a fala sobre isso. E a neuropsicologia que traz uma avaliação mais efetiva disso tudo, né? Isso, Sandra. Então, as avaliações neuropsicológicas, são diferentes das avaliações psicológicas, onde pedagógicas, né? Isso, onde as avaliações psicológicas são voltadas, então, mais para detectar questões de comportamento e emoções, E as avaliações neuropsicológicas não, então elas são voltadas mais para o funcionamento, sim, neurológico. Como é que eu explico? Elas, através dos testes, a gente vai mapear, então, as funções neurocognitivas e elas nos dão as dificuldades e as potencialidades que a criança, que o adolescente, que o adulto tem. Então, coisas, dados que em outros exames, não aparece, exames de imagem, tomografia, eletroencefalograma, nos fornecem essas informações. São mais precisas, dá para dizer assim? Sim, Sandra, cada teste que nós temos, elas vão avaliar algumas funções, Então, o teste que nós mais utilizamos, a partir dos 6 anos, então, que é o VISC, ele nos dá 5 grandes áreas. Como que o funcionamento neurológico da criança é na parte de compreensão verbal, na organização perceptual, na memória operacional, na velocidade de processamento e nos fornece o principal, vamos dizer assim, dado que é o QI geral. Então, todas essas funções neurológicas. Aline, só para lembrar aqui, contextualizar para o público que está nos ouvindo e assistindo, quem é a Aline Becker? Especialista em neuropsicologia com atuação voltada justamente para avaliações neuropsicológicas. Crianças, adolescentes, adultos e idosos. Idosos também, Sandra. Todas as faixas etárias. O que muda, por exemplo, um adulto saber ou um idoso já saber que ele tem alguma dificuldade, algum transtorno? Falando no adulto, antes do idoso, Sandra, o adulto muitas vezes busca a avaliação neuropsicológica para autoconhecimento e para também saber sobre suas funções neurocognitivas, porque muitas vezes os adultos, em muitos casos, muitas mulheres que procuram mais até, vêm com vários diagnósticos, ou é depressão, ou é borderline, Então, tratando por uma coisa e a outra. Exatamente, vem com vários rótulos, Sandra. E até porque por antes não ter essas avaliações psicológicas, não ter o conhecimento, acabam, dando diagnósticos... Tratando de forma generalizada. Exatamente, tratando para outras questões. E aí, quando vem para avaliação, quando se define o perfil neurocognitivo daquela pessoa, se consegue, então, determinar se existe algum transtorno ou não, se vamos supor se aquela depressão é uma comorbidade, se não é. E o que eu tenho percebido, já puxando um gancho, adiantando muito, Sandra... muitas mulheres diagnosticadas com outros transtornos e hoje a gente consegue fechar o transtorno para autismo.
Depois eu quero entrar na questão do Isso. autismo contigo, até porque eu vi aqui que tu é referência hoje na região, né, com atendimentos de Jaguari, Santiago, Santa Maria, trabalha com investigação de casos como o TEA, né, que a gente conhece mais como autismo, né, transtorno do espectro autista, o TDAH, que são as dificuldades de aprendizagem, e altas habilidades. Alguém faz teste para saber qual o seu QI? Fazem muito e graças a Deus, como eu digo, né, estamos fazendo bastante avaliações. Por que, Sandra, que eu digo? Nós sempre avaliamos as pessoas que têm transtorno, que têm alguma dificuldade. E hoje eu vejo uma importância, né, de se avaliar as pessoas com um QI, para ver se tem um QI mais elevado, porque inclusive nós precisamos de dados estatísticos para até mesmo o governo estar fazendo um programa, né, de inclusão dessas crianças, que ainda não se sabe muito como lidar. Vocês podem perceber que existe muitos, vamos Gênios. dizer assim, ou existe assim, o que eu quero dizer? Existem muitos atendimentos, muitas questões voltadas aos transtornos. E não existe para essas pessoas que têm altas habilidades. Eu ia te perguntar justamente isso, Aline. A alta habilidade também pode ser um problema, né? Porque você está na fase de formação, de aprendizagem, ela não se vê pertencente àquela turma, porque ela está muito avançada, ela está na idade certa, mas digamos, no local errado. Isso, também é um problema, né? Claro, bem que tu falou, Sandra, todos os transtornos têm suas comorbidades e trazem alguns problemas, né, pro dia a dia. E quando a gente fala em altas habilidades, parece que brilha, né? Não, a gente até fica, né? Ai, que maravilhoso. Mas tem outras questões, né? Às vezes é muito difícil uma pessoa com altas habilidades ter uma convivência social. Entendeu o mundo na sua biologia de idade, porque o raciocínio é muito rápido, o ponto de vista dela ela acha que é o correto, às vezes não aceita muito dos outros. Existe uma rigidez cognitiva que no autismo existe e nas altas habilidades também existe, Sandra, que é a dificuldade de flexibilidade. Pode ser que tenha que fazer tratamento também. Sim, deve-se tem que fazer terapia também. Acompanhamento, sim. Principalmente. Qual é o considerado um QI alto do gaúcho? O QI nosso, Sandra, média 100, né? 100? Infelizmente o QI da nossa população está diminuindo, né? Hoje se fala em torno de 84. Um QI para altas habilidades, dependendo o caso, eu sempre fecho o QI para altas habilidades mesmo com 130 para cima. Sim. 120 já é considerado um QI alto. Só que aí, às vezes, tem que cuidar se tem algum transtorno junto, que tá dificultando com que esse QI aumente mais, vamos supor, para um 130. Então, de 130, fechou 130, 125 em diante, já é um QI com elevado. Prodiagnóstico para... Qual o povo que tem o QI mais elevado, assim, que tu tenha informação nos teus estudos? Que eu tenho um paciente com QI de 150. A Einstein tinha 160, né? E qual o país, por exemplo, porque nos teus estudos sabe que os QIs são elevados ou não tem assim uma regra? Não vou conseguir trazer agora esse dado, Sandra, mas assim, né, a gente tem fechado bastante diagnósticos com QIs alto. Tá vindo ao encontro... Mas jovens ou pessoas já adultas? Jovens, crianças, só que o que acontece, Sandra? Quando uma criança vai pro diagnóstico, né, tem o diagnóstico de altas habilidades, de TEA, muitas vezes os pais acabam vindo para avaliação. E como a gente sabe que tem o fator genético, sim, né? Todas essas áreas é fator genético? O primeiro critério é o fator genético. O autismo, por exemplo, ele pode ser leve, pode ser mais agressivo, ele tem níveis, né? Pode, Sandra, ele tem níveis, o leve, o moderado e o grave. E hoje se fala muito até em não utilizar mais quase os graus, porque ele pode ir melhorando, pode ter uma fase da vida que ele pode piorar. Então, o grau, claro que para passar para um grave, algum caso, né, mais extremo, específico, né? Mas ele mudar do leve para o moderado, isso sim. Sim, e eu vejo que todos os médicos, neurologistas, que não são ligados à terapia em si, todos indicam como principal dos cuidados é a terapia. Então, todas as pessoas diagnosticadas com algum tipo de transtorno, ela vai ter que levar a terapia como um remédio, digamos assim, para toda a vida? Sim.
Para toda a vida sempre é indicado, né, Sandra? Porque é difícil tu conviver com esses transtornos, tu te aceitar, a família te entender, a própria sociedade, os amigos, às vezes tu não te reconhecer naquele grupo, né? Então, geralmente vai precisar desse suporte, né? Seja para altas habilidades, TEA, TDAH, né? Vai precisar desse suporte emocional. A gente sabe que esse é um tema, né, Aline, muito novo ainda, muito que hoje a educação está se voltando. Nós temos muito que evoluir ainda no sistema educacional para entender esses transtornos. Muito, Sandra, muito, né? E precisamos de muitas pessoas qualificadas também, né? Hoje eu não consegui assistir na íntegra, estava passando, né, no Jornal do Almoço, uma reportagem sobre, né, a quantidade de crianças com transtorno que tem nas escolas, né? E que ainda as escolas não conseguem ter profissionais, não conseguem ter monitor, professores, né, com cursos, porque só aumenta os índices, né, Sandra? Em cada sala de aula, hoje nós temos de 5 a 6 crianças diagnosticadas com transtorno. Existe a lei da inclusão, existem os inclusos, mas o sistema em si não está preparado. Não está preparado. E quando a gente ouve muito falar que tudo é diagnóstico agora, todo mundo não sei o quê. Tem até educadores que às vezes, por talvez falta de conhecimento, dizem, se eu for agora no psicólogo, vou sair cheio de diagnóstico. Como é que tu vê essa questão? Eu acho porque um pouco aumentou, né, a possibilidade também das pessoas fazerem a avaliação e confirmarem. Porque por quanto tempo, né, Sandra, quantas pessoas a gente passavam, né, a ter estereótipos, de terem rótulos por algumas características, né, e talvez seriam por causa desses transtornos, né. Então, tu acredita que só se clareou esse caminho, não é um exagero? Eu acredito que sim, mas eu também acredito que está havendo um aumento, aumentando os casos, né, em função que nós estamos passando pelos cursos que eu faço, por tudo, né, que a gente vem acompanhando. A última formação em especial que eu fiz em TDAH é que o nosso cérebro está sofrendo uma mutação. Inclusive, há estudos que estão dizendo que o nosso cérebro está diminuindo. Então, talvez são essas funções que tá modificando, né? Que estão modificando, e daí por isso que vem aumentando, né, os diagnósticos. O TDAH muito potencializado e muito se fala também pelas questões que tu falou anteriormente, não só genética, mas o meio também, né, Sandra? Em especial, né, pelo uso do telefone. O meio também pode desencadear essas... Porque assim... Ou agravar? Agravar, potencializar. Porque qual o exemplo que eu mais cito para os pais e exemplifico, assim, Sandra, é dizer o seguinte, se tu machucou um braço, tu vai engessar, ele vai perder aquela função, tu vai ter que voltar a fazer uma fisioterapia, né? Sim. O nosso cérebro é a mesma coisa. Se tu ficar ali, tanto que a gente, né, tu fica meio viciado, tá ali toda hora olhar. Então, as sinapses, o nosso neurônio vai se moldando, né, aquelas funções ali. E se fala na diminuição de QI por causa muito, né, do uso das telas, né, seja da inteligência artificial, que hoje as crianças às vezes pesquisam lá, já não leem tanto, já não escrevem tanto, então vai perdendo essas funções, entende? Às vezes não, a gente ouve muito falar que a tecnologia ela acaba travando aquela experiência do descobrir algo, fica tudo no automático, né? Exatamente. Então não se absorve nada mais. Exatamente. Né? O que a gente exemplifica é que antigamente as crianças, para brincar, para fazer qualquer coisa, tu ia ter que pesquisar, tu ia ter que entrar, por exemplo, numa biblioteca, procurar, tu ia usar a criatividade, né? Não ia dar certo. O esforço era maior. Exatamente. Então, com isso, tu vai, né? O cérebro é um músculo, né, Sandra? Então, quanto mais tu vai utilizando ele, mais ele vai criando sinapses, mais ele vai criando inteligência, mais, né, as funções vão se desenvolvendo de forma mais, né, adequada. Aline, me diz, quando uma pessoa, a família, assim, ela deve procurar uma avaliação, por exemplo? O que eu sempre oriento é o seguinte, né, para mim, aquele profissional que diz que cada criança tem o seu tempo, né, a sua fase, isso não é uma orientação adequada. Então, aos pais que verificarem que o seu filho está com o nível de desenvolvimento em atraso ou além, né, daquela faixa etária, tem que procurar ajuda.
né? Procure um neuropediatra, procure, né, hoje em dia também tem o psiquiatra infantil, procure o neuropsicólogo, né? Podem me procurar, eu vou dar, né, tentar dar todas as orientações possíveis. Se tiver que fazer uma avaliação, pode fazer antecipadamente, sem o pedido do médico também. Então, ou seja, existe, né, Sandra, aquela média, que para as crianças eu digo que a comparação tem que ser feita. Porque se não caminhou naquela faixa etária que é para caminhar, se não falou, né? Tem algum déficit. Se não, né, não conseguiu chegar nos marcos do desenvolvimento que são, né, estimados para padrões ali, tem que procurar ajuda. Ou se tá além também, né, Sandra? Às vezes a gente vê crianças com 3 anos já muito querendo precoce ler. Também. Hoje em dia, sim, lendo, escrevendo. Qual é a diferença de um teste de psicológico e um teste neuropsicológico? O psicológico, como eu falei anteriormente, é mais voltado às questões emocionais, comportamentais. Nós temos testes voltados mais à personalidade, né? Psicológico. E o neuropsicológico, sim, vai avaliar as funções cognitivas. Daí as funções neurológicas. Por exemplo, um transtorno de um TDAH, desatento. Quanto tempo, por exemplo, leva? Não chega e olha e dá o diagnóstico, né? Quantas sessões? Como é que funciona na prática uma sessão ou um teste, uma avaliação neuropsicológica, Aline? Eu vou colocar como que eu faço geralmente as avaliações, né, Sandra? Eu faço uma anamnese bem completinha, né? Avalio toda a documentação que tem anterior, né, até chegar a mim, seja parecer da escola, parecer de algum outro profissional, até mesmo carteirinha de nascimento. Então, todos os documentos, né, que a família tiver relacionado com o caso na primeira consulta são analisados. São os dados qualitativos que a gente diz. Aí depois vem as sessões com os testes, de 4 a 5 sessões. Né, onde a gente aplica vários testes, né? Por exemplo, um exemplo que a gente utiliza bastante é o VISC, eles são 15 testes. Sim. E daí dentro de um teste são 15. O VISC é um compêndio de 15 testes. São 15 e ali testes. Vai dando até o nível da ajuda que aquela pessoa vai precisar. Isso. Aí dá, sempre todos os testes têm a média, acima e abaixo, né, Sandra? Então, através dali que a gente vai verificar quais os transtornos ou as facilidades que tem, né? E também tem escalas, são escalas que às vezes são enviadas para a escola, para a família responder, né? Ou outras eu que aplico e a gente faz junto com os pais. Então, para cada caso, seja altas habilidades, seja TEA, seja TDAH, né, existe um teste padrão. E existem os testes complementares que a gente chama. Aí depois de um tempo eu corrijo todos esses testes, eu faço o laudo, aí tem mais a sessão devolutiva para os pais, então, para explicar os dados dos testes, que são os dados quantitativos, para ver se fecha com os qualitativos, né, Sandra? Se tem essa questão do atraso no desenvolvimento e tudo mais, né? Para fechar algum diagnóstico, se tem ou não algum transtorno. Falando em criança, porque o adulto que procura, ele já está consciente que tem alguma coisa errada, né? A criança, ela depende de um adulto tomar essa decisão. Qual dos adultos, se tratando de família, é aquele que mais se convence que o filho precisa de uma ajuda, que quer levar, mesmo contradizendo muitos familiares? As mães sempre, né, Sandra? As mães? É sempre as mães. Buscam ajuda, mais ajuda. Sim, buscam. Sempre, na maioria dos casos, são as mães, né? O que é mais difícil hoje para a criança que está nessa fase de escola, seja criança ou adolescente? É a falta de crença da família que aquilo é um problema, ou é o senso comum que a gente ouve muito, né, que isso é preguiça, isso é modismo? O que tu, como profissional estudada na área, o que mais te dói nesse sentido, assim? O que mais me dói, assim, de perceber nas crianças é quando vem ou os pais ou a família diz assim, isso é bobagem, isso é porque fica só no telefone, tem que tirar o telefone, né, é preguiça. E aí, por exemplo, TDAH muitas vezes, né, não é, né, Sandra? A gente sabe que não é. Que não adianta tu tirar o telefone, que não adianta tu privar nas questões da criança de sair, de fazer alguma atividade, porque é do funcionamento. Dá um castigo. Vamos dizer que até tu tá potencializando mais, né? Dá um castigo por causa disso, porque ela tem uma dificuldade. Ok, limitar algum tempo, criar regras, né?
tudo isso tem que ser feito, né? Não tinha aquele plano educativo normal que a gente diz, né? Aquela boa fala ou tira alguns privilégios, mas não entender que pode ser algo muito maior do que uma birra. Porque o que eu percebo, eu vejo a carinha das crianças, Sandra, quando vão lá com os pais começam a falar e eles olham assim, né? E ficam... Até dá um dó, né, de ver, porque eles não gostariam de ser, muitas vezes, daquele jeito, eles não gostariam de se sentir com a turminha deles, limitados, ou eles percebem as suas dificuldades, né, e não gostariam de ser assim. Uma vez diagnosticado, tá, a Aline fez o teste, deu, né, o diagnóstico neuropsicológico. Existe alguma instrução tua para, obviamente, levar de repente no médico, se precisar medicamento, para a escola? Como é que funciona? Sim, no final do laudo, Sandra, conforme o que sai ali nos dados, né, quantitativos dos testes, há no final uma parte do laudo das indicações de tratamento, acompanhamento, né, onde eu coloco dá aquela ali, determinação, esse aluno precisa disso. Ele tem um amparo legal, né? Tem um amparo legal? Tem. Eu não coloco específico no que ele deve fazer na escola, porque as escolas têm que fazer o PEI, né? Que é um plano, né, de ensino, e daí então é com a escola, mas geralmente, por exemplo, eu coloco se precisa acompanhamento psicológico, ecoterapia, vamos supor, tudo vai ali na escola, reavaliação, então coloco todas as indicações conforme cada caso tem, né, a gente sabe que tem que fazer determinados tratamentos, né, acompanhamento fonoaudiológico, então tudo. Por exemplo, esses transtornos, uma vez não tratado de forma adequada, não tendo a indicação certa, eu vejo que nas tuas falas tu fala muito sobre escolher o profissional certo, habilitado. Se tu traz isso é porque há alguns profissionais que não estão, obviamente, habilitados e estão talvez entregando laudos até equivocados, é isso? Infelizmente, né, Sandra? Acontece, né? Acontece, já peguei casos, né, agora, recentemente, tive um caso de um perfil totalmente diferente. Fez uma avaliação, aí passou um período, fez outra avaliação com outra profissional, e daí... a família ou o paciente não se convenceu do diagnóstico? Foi com um médico, né, daí deu determinado diagnóstico, daí a família ficou assim, foi em outro médico, aí a médica encaminhou para outra profissional que conhecia, e aí chegaram até mim. E aí eu olhei assim, aquele perfil não podia ser da mesma pessoa. Totalmente diferente. Aí eu sentei, expliquei para os pais qual que era o meu ponto de vista, o que eu via daquele perfil. E aí os pais, Aline, então vamos fazer outra avaliação? E eu disse não, porque a avaliação também, Sandra, ela tem um período para te reavaliar, é no mínimo 1 ano. Sim. Então assim, né, procurem informação, procure os profissionais, olhem seus currículos, olhem o tempo porque assim, não é só aplicar o teste, Sandra. Tá, mas por que nesse caso específico tu não quis reavaliar esse Porque fazia pouco tempo que tinha feito a avaliação. Acho que foi no início desse ano, em janeiro, tinham feito essa outra reavaliação. Tu não quis mexer num laudo de um outro profissional? Não, é que eu não quis refazer os testes, porque existe uma questão já, né, no próprio manual do teste que a gente não pode aplicar em um período menos de 1 ano. A gente até, às vezes, caso o médico pede 8 meses, a gente até reavalia, porque tem uma questão da criança lembrar dos testes, da criança ter aprendido. E ela pode até burlar. Entendi. Entendeu, Sandra? Entendi. Então tem que dar o tempo. Tem que dar o tempo, geralmente para avaliação. Para ter o diagnóstico correto. Exato. Testar muito, né? Então eu disse para sua família, não, agora não vamos fazer as terapias e a gente reavalia daqui a um tempo novamente. O mais preocupante dos transtornos é não cuidar como se deve. O que pode gerar por exemplo, um diagnóstico errado, equivocado? Não está tratando o que deveria tratar, não está mudando o que deveria mudar. Pode levar a pessoa a ter uma depressão profunda, pode levar a pessoa a pensar em situações mais extremas, né? Se cortar, se mutilar, tirar a própria vida. As pessoas estão cientes da gravidade que uma não análise correta ou a não busca de ajuda para seus filhos ou para si pode acarretar em coisas muito mais drásticas?
Não sei se estão cientes, Sandra, né? Ou se existe também, quando chegam as pessoas, né, até mim, é isso que eu digo, muitas vezes os pais ficam, né, se culpando, né? Mas eles procuram os profissionais, muitas vezes, né, Não habilitados. não habilitados, ou por indicação de alguém, ou por questões, às vezes, até De mesmo preço. econômicas, né, Sandra? Só que, claro, toda doença que não for tratada corretamente, ela vai trazer outros problemas, né? E principalmente no caso dos transtornos, sim, o que tu falou é bem importante, vem, né, as comorbidades das questões emocionais, comportamentais, né, questões de tentativas de suicídio e tudo mais, né, como a gente Qual vê que é a maior queixa que tu recebe quando te procuram? É na questão da aprendizagem? É na que não está acompanhando? E quem é que dá esse primeiro alerta? A maioria é a escola? a maioria é escola, Sandra. Então a Aham, escola se a torna um escola. aliado para que os Sim. pais se mexam também, né? E o bom de tudo isso é que a escola também tem caminhado cada vez mais cedo, né? Porque a gente sabe que também as funções neurológicas existem janelas de aprendizado. Então, quanto antes se estimular, melhor, né? E que pode envolver uma série de profissionais, tipo multidisciplinar que você chama, né? É psicopedagoga, pedagoga, educador especial, fono, né? psicóloga, neuropsicóloga, Essa equipe que seria importante neurologista, ter nas escolas, né? Que Sim. a gente fala que hoje a gente não consegue ter, né, os profissionais, uma equipe multidisciplinar para estar trabalhando com essas crianças, né? Mas quando tratado de forma correta, Sandra, eu com quase 10 anos de experiência já na área, né? A semana retrasada também peguei um caso que retornou a criança com 6 anos para avaliação comigo. E eu recordo até hoje desse caso, quando eu dei os diagnósticos, né? Quando tu tem um filho, tu idealiza, tu sonha, os pais ficaram... Os pais não É aceitam, difícil às para mim vezes. também, né? É difícil passar um transtorno. Os pais ficam frustrados, né? Tu quebra aquele sonho, todas aquelas questões, porque tu sabe que tu vai ter que passar por alguns caminhos, né? Que não difíceis, né, Sandra? Então, eu lembro que eles saíram do consultório, se abraçaram, desceram as escadas lá da minha clínica abraçados, e aquele sentimento, né? E agora eles voltaram e me disseram assim, Aline, que bom que a gente fez aquela avaliação cedo. quando ele tinha 3 anos, tu precisa ver quem ele é hoje, desenvolvido, assim, né? Então... é uma satisfação. É uma satisfação. Então, a orientação é que busque, né? Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo. Percebeu um atraso ou uma evolução além da faixa etária, procure ajuda, né? Procure ajuda, peque pelo excesso e não pela falta, né, Sandra? E porque a falta pode dar sérios problemas. Eu falei a questão da janela de aprendizado, né, Sandra? Até os 6 anos é muito importante. É muito importante, né? Nós temos uma poda neurológica com 1 ano, nós temos outra poda neurológica aos 4 anos, que são questões determinantes no sistema, né, neurológico. Então tem que ficar atento a essas podas neurológicas. Exato. Com 6 anos, as questões emocionais têm que estar bem mais, né, amadurecidas, vamos dizer assim, e até os 10 tem outra questão da janela, também neurológica, e na adolescência tem outra poda neurológica. Sim. Então tem fases etapas realmente, difíceis, né? E etapas que têm que ser cumpridas, vamos dizer assim, até aquela faixa etária. Vamos para a parte mais difícil, por exemplo. Está diagnosticado. A doutora Aline deu todo o diagnóstico com o paciente e na escola ele não teve essa devolutiva. A família não encontrou esse amparo no cuidado com esse aluno ou com desenvolver mecanismos que ele consiga acessar a aprendizagem, porque essa é a determinação que a lei diz, né? Que se o aluno não está conseguindo aprender de um jeito, a escola tem que achar um viés que chegue esse conhecimento até esse aluno, não suprimir dele atividades e deixar passando, como se estivesse sabendo. Aí volta a família para ti. O que nós podemos fazer se a escola não está fazendo? O que acontece nesse embaraço todo, Aline? É difícil, né, Sandra, porque quando as escolas também não têm alguém que consiga fazer o plano, né, educacional individualizado, seria o correto, né? Eu vejo que muitos casos até acabam indo até mesmo para a justiça, né, Sandra? Sim. Procuram um recurso judicial, né? Tu tenta intervir junto à escola, tu dá esse amparo? Não, Sandra, não é o meu papel ali. Eu passo as orientações, o que tem de indicação, né?
e daí os pais acabam buscando. Claro que se algum pai vem me procura, eu até tenho profissionais, né, já indiquei para a família, profissionais para ajudar, exatamente. Extracurricular, digamos assim. Foi num caso bem específico de uma criança com altas habilidades, e que estava tendo dificuldade na escola para inclusão, e aí eu indiquei uma profissional que trabalha nessa área e ela está orientando a família, ajudando, inclusive participando das reuniões na escola. Porque eu não consigo nem em tempo hábil, né, sim, Sandra? Sim. Então envolve justamente a busca de mais ajuda profissional. Sim, de outros profissionais. Trabalha hoje na parte dos testes com o VISC? Tu falou VISC? VISC. Depois, tem mais algum? Temos, Sandra, eu trabalho com os 3 testes padrão ouro, né, considerados na área da neuro. O WISE? Como é? WISE, isso. WISE? É o som R. Vamos iniciar pela faixa etária. Qual é a diferença? É a faixa etária? A faixa etária. O som R, a partir dos 2 anos e meio até os 6, Sandra, que eu aplico. E aí ele já nos fornece dados de QI nessas questões de crianças com altas habilidades, né? Sim. E outras dificuldades, até mesmo no TEA a gente aplica, né? Qualquer questão. Primeiro ponto que a gente avalia o QI, né, Sandra? Para verificar se a inteligência está preservada, que a gente vai saber quanto que tu consegue estimular. Então é o som R, dos 2 anos e meio até os 6, são 4 testezinhos que a criança vai fazer. O VISC é dos 6 aos 17, é um compêndio de 15 testes, e o VISE é dos 18 até, né, idoso, que são 14 testes, né, semelhante ao VISC, que é um compêndio. Exato. Exatamente. E é um teste aplicado numa sessão ou são várias sessões? Não, cada teste depende do funcionamento de cada pessoa, Sandra, em várias sessões, né? Numa média, o VISC e o VISE em 4 sessões, o som R em 2. Sim, eu ia te perguntar se tu já tinha vivido algum impacto real, né, de uma avaliação e depois tu acabou contando esse episódio, né? Então é real, o resultado pode ser muito positivo e pode regredir esses transtornos, pode realmente melhorar muito a vida da pessoa? Pode, Sandra, quando são, né, estimulados de forma adequada, sim, que nem eu falei nesse caso. Então, a gente, principalmente no TEA, eu sempre digo que assim, até os 10, 12 anos a gente vê uma melhora incrível. E já aconteceu de uma menina, né, a pai de dizer o seguinte, não, ela não tem TEA, ela não tem, né, e eu disse, como que ela não tem? Ela pode ter melhorado aqueles sintomas e as terapias são para isso, né, Sandra? São para isso. Só que quando se chega, em especial nos casos de TEA, lá na adolescência, que é a identificação com o grupo, que ele tem que se identificar, inicia os primeiros, né, as primeiras relações, o namoro, sair, né? E aí eles não conseguem, porque a dificuldade em primeiro ponto do autista são as questões, né, sociais. Sim. E aí há uma queda. Então, tu vê um prognóstico ótimo e é uma queda. E no caso do TDAH é manutenção, né? Manutenção dos outros transtornos também, altas habilidades também, e medicação também. As mulheres acabaram sofrendo mais com falta de diagnóstico em relação a autismo? Sim. Eu tenho realizado bastante avaliações em mulheres adultas e idosas, Sandra. Idosas. E por que a mulher sofria mais, aparecia mais tarde, conseguia descobrir que tinha um transtorno mais tarde que homens? Porque nós temos estudos só quase com meninos no autismo, Sandra. Não se tem estudos muito com meninas. Por quê? Porque as características de autismo feminino pro masculino são diferentes. O menino tem as estereotipias, ele representa mais, ele tem mais dificuldade na fala, e a menina vem ao contrário. A menina não tem estereotipia, muitas vezes tem um vocabulário rebuscado, ela é inteligente, ela é mais quietinha, ela é tímida, então ela é considerada a menina comportadinha. Recatada. Isso, exatamente, que é o previsto para as meninas, né? No caso dos meninos, não, eles são mais disruptivos. Então a menina você vai... percebe mais fácil. Tu acha que é por isso que foi, não porque questão de gênero? Não, mas é um pouco sim, porque as meninas também têm as questões dos hormônios que nos beneficiam, que há estudos para isso, alguma né? Coisa, pelo menos. Exatamente, né? Beneficia para essas questões também. Então elas são diagnosticadas muito a partir, geralmente, dos 9, 10 anos em diante, Sandra. Sim. E aí que vem os diagnósticos. A gente conversou, né? Eu ficaria contigo aqui falando sobre vários temas, né, em relação ao que a gente está trazendo hoje, né?
Mas eu quero que tu faça, né, uma fala final aí, se alguma coisa, né, eu deixei passar, até porque é um tema realmente muito relevante em muitas famílias. Nós já tivemos podcasts com professores, diretores nessa área e sempre deu muito resultado em função de que muita gente está buscando essa informação real com profissionais habilitados e não o diz que, o senso comum, né, que não podemos ir atrás muitas vezes de falácias da própria internet, né? Tem que buscar o profissional adequado, habilitado, para que a gente tenha a informação correta, né? Tem algo que eu deixei passar? Como é que a gente faz para te encontrar, Aline? Em primeiro lugar, nas minhas redes sociais, né, Sandra? Que hoje, né, Aline todo mundo, Becker. Aline Becker Psico, tá todo mundo conectado ali. Eu me coloco à disposição de todos. Eu sempre digo que o meu propósito de vida, Sandra, é ajudar todas as famílias, todas as pessoas, todas as crianças da melhor maneira possível que cheguem até mim. Se o teu conhecimento puder fazer a diferença, exatamente, né? Até porque, como eu digo, eu não sou mãe, eu não pretendo ser mãe, e meu propósito de vida é ajudar as crianças da melhor maneira. E assim, como eu disse, assim... Acaba exercendo a maternidade de outra forma, né? Exatamente, né? Adoro minhas crianças, como eu digo, eu fico com esse vínculo com as famílias, Sandra, acabam me passando depois, como que o fulano tá aqui, voltando para avaliação, né? E é uma satisfação tu poder ajudar também, né? Saber tudo que tu estudou exatamente. Fez a vida na diferença. A diferença na vida de alguém. De um tempo pra cá, eu passei a perceber, esse era o meu propósito de vida. Então, né? Se algum pai que está nos ouvindo, alguma mãe tem alguma dúvida, não fique com a dúvida, né? Te chame ali no direct, vai achar uma hora, vai achar um jeito e buscar ajuda o mais cedo possível, exatamente. Né? Então, qualquer coisa que fuja da rotina, do tradicional, que ele fala, a fala até tal idade, o caminhar até tal idade, pode já estar sinalizando uma necessidade de ajuda, né? Pode, sim, pode, Sandra, né? E essa semana eu dei o diagnóstico, não fechei o laudo de uma avaliação de uma criança que veio para altas habilidades, não fechou para altas habilidades, mas um prognóstico muito bom, né, de desenvolvimento, e eu acho que foi meu primeiro laudo sem indicação alguma para tratamento. Então isso também isso também bom, realiza, né? Sim, tu sabe qual o caminho. Checklist, tá? Tu sabe qual o caminho seguir também, né, Sandra? Eu digo assim, que a avaliação neuropsicológica, ela te dá uma direção. Exatamente. E uma avaliação neuropsicológica, ela tira aqueles rótulos que a criança vem tendo, em especial na escola, né? Não aprende, é lento, é preguiçoso, né? Então, tu passa a entender de uma forma melhor. Eu não vejo a avaliação como dizer, vai criar rótulos. Não, em muitos casos se compreende de uma forma melhor e tira esses rótulos, sim, né? Até para ir pelo caminho certo. Né, e assim, qualquer dúvida que tiverem, me procurem. A gente marca uma consulta, uma anamnese, tudo que tiver ao meu alcance que eu puder passar uma informação de uma forma mais precisa, né, Sandra? Eu tô sempre estudando, tô sempre fazendo um curso ou outro, porque cada teste desse tem um curso específico, tu tem que aprender a aplicar, tu tem que saber interpretar aqueles dados, e tu tem que saber o que tu tá colocando no papel, porque são vidas, né, e são, na maioria dos casos, são crianças, né, pra família, pra escola, pra sociedade. Então, assim, muito cuidado. Tá certo. Você ouviu a neuropsicóloga Aline Becker. Se você se interessou por esse tema, acha que conhece alguém que precise saber mais sobre isso, manda esse podcast, vai fazer toda a diferença. Porque informação precisa, com qualidade, com profissionais altamente habilitados, é isso que a gente precisa enquanto pais, enquanto mães, enquanto sociedade. Eu fico por aqui na certeza do dever cumprido. Muito obrigada, Aline. Obrigada, Sandra. Obrigada a todos.